Mateus capítulo 19. Estamos lendo a carta no versículo 26, do versículo 16 até o meu texto no versículo 26, é a história de um discurso que Jesus teve com seus discípulos e aquele que a Bíblia chama do jovem rico, nobre rico. E a palavra diz que o Senhor disse para ele para vender tudo que ele tinha e dar para os pobres. A palavra diz que ele foi embora com o coração entristecido porque ele tinha muitos bens. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. É mais fácil para um camelo passar pelo olho de uma agulha que entrar um rico no reino de Deus. Não está no texto, mas tenho que falar isso. Muitas pessoas não entendem que Deus, nessa declaração, não está falando que dinheiro é mau ou que dinheiro é corrupto. Nós temos que ter dinheiro para viver. Mas o que ele está falando, e até no verso mais para frente, o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não está falando que as pessoas ricas não vão para o céu. Isso não é verdade. Mas o que ele está falando, eu sei que isso é a verdade. O mais rico e que tem possessões, quanto mais você tem e fica orgulhoso, quanto mais você se considera poderoso e acima dos outros, mas o pior pecado é que eles se acham melhores do que todos e não precisam de ninguém. É interessante como Deus abençoa algumas pessoas na igreja e eles ficam ricos, e a próxima coisa que eles fazem, eles se afastam de Deus. Deus abençoa aqueles abundantemente, aqueles que Ele sabe que vão usar aquela bênção com sabedoria. Agora eu quero que você entenda isso, mas eu quero que você pegue aqui o meu texto. Eu não vou ler aqui a parte final do verso 26. As palavras de Jesus: mas para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Você não está ouvindo isso nesta manhã? Com Deus tudo é possível. Ele não disse com Deus algumas coisas são possíveis. Ele não disse algumas coisas são possíveis. Ele está falando com Deus tudo é possível. E é isso que eu quero ministrar nesta manhã. Com Deus tudo é possível. Não existe limites o que Deus pode fazer. Com Deus tudo é possível. Abaixe sua cabeça. Pai, viemos diante de Ti em nome de Jesus, Seu Filho. Agradecemos pelo Espírito do Senhor que está no nosso meio. Dependemos desse Espírito para ministrar. Isso que o Senhor colocou nos nossos corações, nós oramos que seja uma palavra de fé, uma palavra de esperança e uma palavra de encorajamento. Aqui no santuário, aqueles que estão ouvindo na televisão, ouvindo no rádio e assistindo na internet, aonde no mundo eles estiverem. E Senhor, nós Te damos todo o louvor e toda a glória, e todos digam amém e amém. Eu tenho, sem dúvida nenhuma, eu sei que nesse santuário, e aqueles assistindo e aqueles ouvindo, aonde seja no mundo todo, não existe nenhum de nós, não importa quanto tempo você vive para o Senhor, não importa quão consagrado para o Senhor você é, que nós não encontramos situações impossíveis nas nossas vidas. Situações que no natural nenhum homem tem resposta. Situações que você pensa e você tentou todo o pensamento para sair delas e você perde o sono, mas você não pode vir com uma solução como resolver esse problema. Nós, neste ministério, por 60 anos, proclamando esta grande mensagem. Como esse ministério começou a ser construído em 1969, estou falando da área da mídia, até esse dia que eu estou aqui nesta plataforma, nós encontramos tantos desafios e coisas que no natural pareciam tão impossíveis, que não havia uma maneira que nós podíamos imaginar ou ter um plano
a não ser desastre. Deixa eu te falar, o diabo pode trazer uma montanha tão alta que você não consegue ver o topo. Ele pode trazer um vale tão baixo que você não pode ver o fundo. Ele pode levantar montanhas tão altas que você não pode ver o outro lado. E tudo isso é feito um ataque contra nossa fé. Mas eu estou aqui nesta manhã, eu não tenho tempo para listar e falar todas as situações impossíveis que nós encontramos, mas eu posso dizer, cada situação impossível que já enfrentamos está para trás. Você não está me ouvindo nesta manhã? Eles estão para trás de nós, porque Deus nos deu um livramento cada uma dessas vezes, sem exceção, mesmo que não tenha sido imediatamente, mesmo que não aconteceu na maneira que nós pensamos, mas todas as vezes Deus nos deu um livramento, porque com Deus todas as coisas são possíveis. Com Deus todas as coisas são possíveis. Deixa eu te dar uma ideia do que eu estou falando aqui, dessas coisas impossíveis. Quando nós fazíamos as mega cruzadas nas cidades, cruzadas internacionais, a não ser que você era capaz de ver por trás dos bastidores, você não tinha ideia nenhuma o conceito, o trabalho que era envolvido nessas cruzadas. Nos Estados Unidos, quando a gente tinha uma cruzada, a gente enchia 7 caminhões, trailers lotados de equipamento. 7. Nós tínhamos na estrada 60 a 80 pessoas, dependendo de quão grande era a arena. Tanto equipamento que a gente tinha que alugar um auditório e começar a instalar tudo na quarta-feira. E quinta-feira era tudo isso, quando você tinha todo o som, iluminação e televisão. Mas quando nós começamos a ter as cruzadas internacionais, a gente teve que planejar uma maneira de como transportar tudo que a gente tinha aqui, porque nós descobrimos que nós não podíamos depender de nenhum país para prover todas as coisas, a não ser o prédio e a plataforma que estaria naquele lugar. Então descobrimos rapidamente que tudo que a gente fazia, a gente tinha que ser dependentes de nós mesmos, incluindo até a eletricidade. Nós tínhamos 2 geradores gigantes, somente um deles era maior do que essa plataforma toda. A gente tinha que trazer a nossa eletricidade, porque alguma dessas cidades, quando você ligava, toda a luz e todo o som era tão possante que causaria um blackout naquela cidade. Então, para proteger isso, a gente tinha que fazer tudo. Agora, para levar essas coisas, e enchiam 3 747 aviões de carga. Agora, se você já viajou num avião 747, ele leva 450 pessoas. Agora imagina aquele avião sem assento nenhum, e era só para cargas, e enchia da frente até o fundão. E quando esses aviões desciam, seja qual for o país que estávamos, nós tínhamos que contratar os caminhões que estavam esperando para tirar todo o equipamento. E então nós tínhamos que passar pela alfândega, e muitas vezes eles não estavam esperando todas essas caixas e levavam horas e horas para passar na alfândega. Antes de eu acabar isso, eu estava pensando uma coisa engraçada que aconteceu na nossa última cruzada em Manila, nas Filipinas. Nós aterrissamos, passamos pelo controle da alfândega e eles carimbaram todos os passaportes. Deixou a gente passar até que meu pai e minha mãe chegavam. E aí eles se recusaram a estampar o passaporte deles e disseram: nós vamos deportá-los. Agora a gente já estava dentro do país e eles estavam fora, e tinha uma parede entre nós. O que você quer dizer com isso? Nós temos cruzadas aqui, já tivemos cruzadas. O que você está falando?
Nós não vamos deixar eles entrarem. Eles vão ficar aqui e o próximo avião para Los Angeles, você estará nele. E não sabíamos o que estava acontecendo, por que eles estavam fazendo isso. Nós descobrimos que o agente da alfândega era católico. E ele foi chamado pelo cardinal das Filipinas e deu ordem explícita para ele que Jimmy e Francis Swagger não podiam entrar no território filipino. O nome dele era muito apropriado. O nome dele era Cardinal Pecado. Mas o que ele não sabia era, porque nós já tínhamos estado lá, nós éramos amigos do presidente. Então o missionário chamou o presidente. Em 10 minutos, as pessoas estavam correndo e estavam estampando todos os passaportes. Desculpa, pode entrar. É o diabo tentando parar a gente. Mas havia uma cruzada. Se eu estou falando de problemas, muitos de vocês nunca entraram no prédio da administração, mas no segundo andar, nós temos paredes de momentos e fotos. E algumas dessas fotos são fotos aumentadas de uma das cruzadas gigantes que a gente teve no exterior. Existe uma foto que sempre chama minha atenção. Foi na Argentina, em Buenos Aires. E foi um culto de apelo. E a frente estava lotada de pessoas. E quem era o fotógrafo tirou uma foto de um homem e uma mulher que vieram para aceitar ao Senhor Jesus. E o homem estava segurando a sua filha para cima, pedindo para as pessoas orarem por ela. Foi um mover de Deus. Chegamos na terça em Buenos Aires. E Buenos Aires é muito diferente de toda a América do Sul. É mais tipo europeia. Parece a arquitetura e tudo parece que você está na Europa e não na América do Sul. Na verdade, você pode estar andando nas ruas em Buenos Aires e ver pessoas de olhos azuis e loiras que você pensa que são americanas, mas elas nasceram na Argentina por causa da influência europeia que teve naquele país. Os aviões aterrissaram e nós tiramos todo o equipamento. Fomos para a alfândega. Normalmente, como eu disse, era uma formalidade a maioria das vezes. Mas quando o Rick Warren, que agora está com o Senhor, ele na verdade não havia assento no seu avião, só o piloto. Ele voava com eles. Ele fazia uma caminha lá e dormia lá no 747 para cuidar do equipamento quando eu estivesse lá, para ter certeza que nada tinha sido roubado ou coisa assim. E eles encheram os caminhões e chegaram onde estavam, e os oficiais da alfândega chegaram. A gente tinha a carta de autorização, a gente sabia tudo, meses antes, tudo, quais papéis a gente tinha que ter preenchidos, tudo completo para chegarmos na alfândega, e sempre, tudo era feito com ordem. Mas quando eles chegaram, um líder da alfândega daquele lugar bloqueou todos os caminhões e o nosso equipamento e guardou tudo num galpão. Agora, se existe alguém aqui da Argentina, eu não quero ser rude, mas a razão para isso, eles estavam tentando arrecadar dinheiro da gente. Eles estavam pedindo para a gente, assim, por baixo dos panos, milhares e milhares de dólares para deixar o equipamento ser liberado, e nós dissemos: não, esse dinheiro pertence a Deus. E nós não vamos dar para um pilantra. E o dia inteiro, o nosso grupo, Rick Warren e outros, pessoas diferentes, os missionários vieram e a gente estava tentando fazer tudo o que a gente podia. A quarta chegou, tinha que começar a montar tudo, o estádio, na quarta, sem equipamento. E eles falando: dá o dinheiro aí, então nada vai ser liberado. Não sabíamos o que fazer, então quinta chegou. Eu acho que o Rick por 3 dias viveu
naquele lugar da alfândega, implorando para eles, missionários ligando, e eles não iam liberar. Quinta-feira, tipo meio-dia, normalmente quase 90% de tudo tinha que estar finalizado e montado. Mas estávamos lá quinta-feira e o nosso equipamento ainda estava preso. Agora eu não posso explicar para você quão trabalhoso é montar um estádio de 85 mil pessoas com televisão, iluminação e som. Quinta-feira de manhã, o meu pai ia falar no Hilton, num hotel grande, e eles prepararam um café da manhã de oração, com dignatários militares e políticos e juízes e outros pastores, centenas de pessoas. E nós estávamos lá, o meu pai foi para aquele lugar naquela manhã para falar, mas imagina o que estava passando na sua mente, porque parecia que nós não teríamos a cruzada. Eles estavam determinados e nós estávamos temerosos que se nós não pagássemos eles, mesmo que nós não tivéssemos uma cruzada, eles não iam liberar o equipamento para nós, mas pegar e vender no mercado negro. É assim que funcionava naqueles dias. E no curso do meu pai falando, naquela manhã, ele mencionou alguma coisa do problema que nós tínhamos com a alfândega, e ele disse: na verdade, se alguém aqui no prédio tem algum tipo de habilidade para nos ajudar, nós precisamos da sua ajuda. E depois do culto, o meu pai estava pronto para sair à tarde, e uma moça muito bem vestida, ela falou em inglês perfeito, ela disse: irmão Swagger, eu ouvi você direito, eu ouvi você dizer que o seu equipamento está preso na alfândega, no aeroporto, e televisão, e som, iluminação. E ele falou sim. Ela disse: o meu irmão é o presidente. O meu irmão é o presidente do país inteiro. E ela disse: me dá um minutinho. Ela foi, ligou, falou com o irmão dela no Palácio Presidencial, voltou e disse: o seu equipamento vai ser liberado às 8 horas da manhã, amanhã. Glória a Deus. Com o homem é impossível, mas com Deus tudo é possível. Mas aí, sexta-feira de manhã, nós acordamos, estava chovendo. E algum desses equipamentos pesam centenas de quilos, e mesmo que tenham rodinhas, se o chão fica encharcado, você não pode enrolar esse equipamento que pesa 400 quilos, 500 quilos. E foi me dito, quando eu descobri quinta-feira, que a gente pode pegar nosso equipamento, na sexta estaria no estádio às 9, porque a alfândega não abria até às 8 da manhã. Eu disse para todos, eu disse: traga a sua roupa de igreja, porque a gente não vai poder voltar. A gente vai ter que trabalhar até o final, e até que esse lugar esteja pronto para o culto. Eu disse: não espere que você vai trazer almoço, não teremos almoço. No momento os caminhões chegarem, a gente vai trabalhar igual louco. E começou a garoar. Parou de chover e começou a garoar. Bom, você não pode ligar os equipamentos eletrônicos quando está chovendo. E nós estávamos lá esperando para os caminhões chegarem, e essa chuvinha começou a cair e podia trazer um problema. E eu lembro, vamos na plataforma, e todas as pessoas, o pessoal da televisão, do som, todos, e eu disse: vamos nos unir aqui em oração. Vamos pedir para o Senhor para parar essa chuva, e vamos pedir ao Senhor para nos dar poder sobrenatural e força sobrenatural para poder montar tudo isso. E naquela plataforma estavam com as nossas mãos unidas e começamos a orar, e estava chovendo. Havia chovido muito forte antes, e agora, enquanto estávamos orando, começou a chover um pouquinho mais forte. Mas eu lembro: Senhor, nós não estamos aqui por nenhum outro motivo a não ser ver os pecadores salvos, e nós não viemos aqui para deixar o diabo vencer.
Deus, o Senhor fez a chuva, o Senhor pode parar a chuva. O Senhor fez a chuva e o Senhor pode parar a chuva. E eu não estou mentindo, eu não estou exagerando. Em 1 minuto parou de chover e não choveu uma gota até o resto do dia. Mas de repente aqueles caminhões chegaram. Algumas das cruzadas internacionais, quando a gente começa a montar, a gente vai ter uma pessoa filmando, que a gente fala os bastidores, que é a filmagem do que está acontecendo. Às vezes mostra na televisão o que está acontecendo, mas a gente não podia. A gente sabia que aquela sexta a gente não ia poder montar o equipamento de TV. Era humanamente impossível. A gente sabia, podia fazer o som, podia fazer os instrumentos e a luz, e podemos ter o culto, mas não tinha como a gente filmar o culto de sexta-feira. E eu não tenho nenhuma filmagem para mostrar para você o que aconteceu, mas nós temos algumas fotos que eles vão mostrar nos monitores. Você pode ver agora, você pode ver nas telas agora. Vai mostrar tudo o que acontecia e o que precisava e todo o trabalho que estava envolvido. Está vendo? Esses são casulos, é onde o equipamento de televisão ficava. A gente tirava todo o equipamento do caminhão e colocava o equipamento de TV neles. Um desses casulos era onde ficava o equipamento de som, e outro casulo o diretor ficava, e etc, etc. Cheio de equipamentos de televisão. Uma operação gigante, eu estou falando, uma operação monstruosa. Olha aí os nossos amigos tentando montar aí o som. Tá vendo esses cabos? Esses eram dos menores cabos. Alguns cabos que a gente tinha que desenrolar, eles eram carretéis gigantes, que as pessoas tinham que trabalhar, tipo, feito loucas. E todo esse equipamento tinha que ser montado, e o diabo tentando tudo o que ele podia para tentar parar a gente de preparar esse equipamento, trazendo a chuva. Mas glória a Deus esta manhã, porque maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia! Olha só, esse aí é o piano. Esse aí era a caixa onde estava o piano. A gente tinha que levar ele, carregar. Olha lá o piano. Tinha que carregar ele para cima e montar. Você levava seu piano? A gente levava um grande piano, acredita? Essa aí é o piano que eles estavam montando. Tudo tinha que ser preparado perfeitamente no lugar certo. Mais esse equipamento de som. Eu estou tentando ser rápido aqui para te dar uma ideia quão necessário era todas essas cruzadas, quantas coisas. Olha só o som, as caixas de som. Olha só, esse era um grupo de caixas de som que cobriam só um lado do estádio, e tinha que montar o equipamento de TV. A gente não podia filmar, mas a gente teve que montar para que sábado de manhã o departamento de televisão podia vir e finalizar a montagem do que estava faltando. Essas câmeras são como as câmeras que estão aqui no centro. Nós tínhamos 7 dessas câmeras. Todo esse equipamento aí que a gente tinha que trazer valia tipo $4 milhões. $4 milhões de equipamentos que a gente tinha que transportar. Aí é o sistema de iluminação. A gente tinha essas redes de iluminação, tudo hidráulico para subir as luzes para cima. Era muito grande, muito gigante. Eu lembro, olhando as pessoas, eu não lembro deles faz tanto tempo, mas eles faziam tudo o que eles podiam para montar aquela cruzada. Tem uma foto que eu estava lá, ainda bem que eles perderam. Porque eu sei que eu estava muito gordo. E montando todo esse equipamento, trabalhando. A gente acabava. Quando finalizamos a montagem do último equipamento, as portas do estádio estavam se abrindo. E nós corremos, era um estádio de futebol, nós corremos para os vestiários e os chuveiros. Seria como tomar banho assim, tipo no rio Mississippi. Porque você ligava a água, não era uma água limpinha não. Então você fazia isso aqui, ó. E você, quais parasitas que eu estou pondo no meu corpo? E então nós fomos e
Assim, nós chegamos, no tempo que nós tomamos banho, estávamos vestidos e voltamos, o meu pai e minha mãe estavam chegando. Foi assim tão perto. E nós estávamos andando, eu não via a multidão chegando. Eu pensei, Senhor, tivemos chuva o dia inteiro. E pensando como americanos, e na igreja americana, se existe uma nuvem 60 milhas de distância, eles não vão para a igreja. Se tem trovões e relâmpagos para Dallas, é melhor a gente não ir para a igreja. E daquele primeiro culto, o Espírito de Deus começou a mover-se. Cada um dos apelos, mostra essas fotos dos apelos, por favor. Eu quero que você veja. Milhares de pessoas começaram a vir para frente no sábado à noite. Domingo pela tarde, o meu pai começou a fazer o apelo. Pecadores que estavam dando a sua vida e seu coração para o Senhor Jesus. Pessoas que eram machucadas, pessoas que estavam feridas, pessoas que estavam desesperadas, quando eles ouviram a mensagem das boas novas de Jesus Cristo. Eu quero falar uma coisa aqui: o diabo fez todos os teus projetos para que ele pudesse parar aquela cruzada, para que a gente voltasse para casa com aquele equipamento sendo roubado de nós. Mas eu quero te dizer hoje, aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Você está vendo o fruto disso? Olha só essa multidão. Essas são pessoas que saíram dos seus assentos e estavam lá no altar, dando o seu coração para Jesus Cristo. Deste grupo, ministros saíram, pastores saíram desse grupo, evangelistas saíram desse grupo, profetas saíram dessa multidão. Jesus disse que esse evangelho será pregado até os confins da terra, e não existe nenhum demônio na terra que pode parar o poder de Deus. Não há nenhum demônio no inferno que pode vir contra o homem de Deus. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Você não está me ouvindo nesta manhã? Nós não estamos aqui para ser chutados pelo diabo, mas estamos aqui para chutar o diabo. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. Jesus Cristo venceu o diabo na cruz do Calvário, e Ele nos deu o poder para usar o nome dEle e autoridade sobre toda a arma que o diabo levanta contra nós. Para o homem é impossível, mas para Deus, eu disse mas para Deus. Você não está me ouvindo? Eu disse mas para Deus. O banco diz, mas Deus disse tudo é possível. O doutor falou isso, mas Deus disse tudo é possível. Sua esposa disse que está te deixando, mas Deus disse tudo é possível. Aleluia! Glória a Deus! Muitas pessoas pensam que Jesus tem um plano de saúde e previdência privada, mas eu tenho novidade para você. Ele pode estar sentado à direita de Deus Pai, mas um Deus sentado ainda é mais poderoso do que todos os demônios no fundo do inferno. Oh Senhor, um Jesus que está sentado é mais poderoso do que doença, mais poderoso do que pobreza, mais poderoso do que pecado, mais poderoso do que cocaína, mais poderoso do que o álcool, mais poderoso do que a nicotina, mais poderoso do que a homossexualidade, mais poderoso do que o lesbianismo, mais poderoso do que o aborto. Um Jesus que está sentado, Ele sabe quem você é, Ele sabe quantos cabelos tem na sua cabeça antes de você ser formado no ventre da sua mãe, e Ele te conhecia. Todas as coisas são possíveis com Deus. Aleluia! Aleluia! Eles escreveram o nosso obituário 1000 vezes, eles nos declararam mortos 1000 vezes, mas eles se enganaram e falharam, porque nós ainda estamos aqui, porque para Deus tudo é possível. O diabo está dizendo para alguns de vocês que seus filhos vão morrer e vão para o inferno, mas para Deus
tudo é possível. Alguns de vocês, o diabo está falando que você vai morrer de câncer. Para Deus, tudo é possível. O diabo está falando para alguns de vocês que você não vai largar a bebida, mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Como é que eu sei disso? Olhando para você, olhando para cada um de vocês. Eu olho para o Randy, uns anos atrás, cantando numa banda de rock and roll, nas boates, mas Jesus tomou conta da minha vida, e onde eu for, Jesus tomou conta da minha alma. Eu costumava ser uma pessoa tão má, agora eu sou bom porque Jesus tomou conta do meu coração e Ele não vai me deixar escapar. Aleluia! Como é que eu sei? Como que eu sei? Porque alguns de vocês aqui deveriam estar mortos 3 anos atrás. O seu médico te falou, mas você ainda está aqui. Mas para Deus tudo é possível. Eu olho aqui, e eu vejo o irmão Lauren sentando num apartamento vazio. Tinha perdido uma mão num acidente. Estava preso na cocaína, no álcool, na maconha. Não conseguia dormir, drogado e devendo dinheiro para o seu fornecedor de cocaína, não sabendo como ele ia pagar. E 3 horas da manhã, o seu mundo estava caindo ao seu redor. Ele pegou uma Bíblia antigona assim da família, e ele abriu e começou a ler. Eu não sei o que ele disse, mas ele fechou. Eu acho que ele falou: Jesus tomou conta da minha vida e não vai me deixar. Jesus segurou meu coração. Eu era a pior pessoa nesse mundo. Agora Jesus, olha, Ele pegou uma pessoa de uma mão, não sabia nada de Deus, drogado, trouxe ele para Baton Rouge, e depois de 20 anos, ele não é somente um pregador, ele é um presidente de um seminário bíblico. Com Deus, todas as coisas são possíveis, mas para Deus tudo é possível. Estamos falando do primeiro, estamos falando do último, estamos falando do alfa, estamos falando do ômega, estamos falando do começo, estamos falando do fim, estamos falando do quarto homem na fornalha, estamos falando daquele que levantou-se com justiça e cura nas suas asas, estamos falando daquele que disse haja luz, estamos falando daquele que fez Adão e Eva, estamos falando daquele que colocou as estrelas no céu. Para Deus tudo é possível. Estamos falando daquele que abriu os olhos do cego, estamos falando daquele que abre os ouvidos do surdo, estamos falando daquele que levanta os mortos. Mas eu não acredito que os dias do milagre já acabaram. Então você está perdido, meu amigo. Mas a minha Bíblia diz: eu sou Deus e eu não mudo. Eu sou o mesmo, como eu fui ontem, como eu sou hoje e como eu serei eternamente. Aleluia! Com o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Estamos falando daquele que abriu o Mar Vermelho. Estamos falando daquele que Gabriel pregou, que derrubou as muralhas de Jericó. Estamos falando daquele que abriu o Rio Jordão e o povo de Israel andou na terra seca. Aleluia! Estamos falando daquele que ungiu Davi para matar Golias, aquele gigante infestado de demônios com 6 dedos. Ele tinha 6 dedões em cada pé, cheio de armaduras, 9 pés de altura. E aí veio um jovenzinho judeu
que estava cansado de ouvir a palavra desse Golias. Alguns dos seus problemas são que você se acostumou com as mentiras do diabo e você as aceitou. Nós precisamos de alguns Davis que vão andar e falar: olha só, você é um incircunciso filisteu, você está vindo contra mim com espada e com a lança e com o escudo, mas eu venho contra você no nome do Senhor Deus, do exército de Israel, meu Senhor. Bem, mas eu não entendo, irmão Doni. Ele pegou 5 pedras. Por que ele fez isso? Porque 5 é o número da graça. Isaías profetizou: e o seu nome será chamado maravilhoso, o seu nome será chamado Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Todos esses 5 nomes falam da graça. Quando aquele gigante caiu, aquele jovem judeu rapidamente pulou bem em cima dele. O diabo está em cima de vocês, mas há tempo de nós pisarmos nele. E ele pegou a espada, cortou a cabeça dele e levantou em cima daquele corpo, segurou aquela cabeça. Davi em cima de Golias é um tipo de Jesus Cristo na cruz do Calvário, destruindo Satanás de uma vez por todas. E ao invés de Satanás estar reinando sobre nós, nós somos maiores do que ele e nós estamos reinando sobre o poder das trevas. Mas para Deus tudo é possível. Mas para Deus o câncer pode ser curado. Eu quero te dizer uma coisa agora mesmo: Deus não pode só curar você, Ele pode curar seu periquito, Ele pode curar sua mula, Ele pode curar sua vaca, Ele pode curar seu cavalo, Ele pode curar seu cachorro, Ele pode curar o seu hamster, Ele pode curar o seu bode. Não há nada que Deus não possa fazer, aleluia! Mas para Deus tudo é possível. É por isso que Moisés, cantores, vem para frente. Eu não preguei o meu sermão, mas acho que você está entendendo. O ponto é esse: nós não somos um saco de pancada para o diabo. A nossa família não é um saco de pancada do diabo. Isso é o que eu quero falar: os nossos filhos não vão para o inferno, eles vão para o céu. O que eu quero falar é que esta casa estará cheia, diz o Senhor. Não importa quem tentar impedir isto. Eu estou aqui para te dizer o que é que eu quero dizer. Teremos 3 anos amanhã, mas eu tenho novidade para você. Estaremos aqui proclamando a mensagem de Jesus Cristo até que a trombeta de Deus soe, aleluia! Com Deus tudo é possível. Quantas vezes eu escutei minha mãe falar: não tem dinheiro no banco, não posso pagar a conta. Eu lembro uma vez, pode se assentar. Você está mentindo, foi 1576 vezes. Porque é sempre uma crise todo dia. Um pregador olhou para mim e falou assim: as coisas estão ruins, como é que você consegue viver assim? Ou é o que a gente faz o dia todo? A gente não podia. Sexta era o dia de pagamento. Quinta de manhã, minha mãe chegou no escritório do meu pai, eles me chamaram, nós sentamos, fechou a porta, e minha mãe disse: eu não posso fazer o pagamento, não posso pagar os funcionários, não tem dinheiro na conta e não tem nenhuma palavra de dinheiro que vai chegar. Agora as pessoas têm que prover para elas mesmas. Eles esperam, quando é dia de pagamento, que eles vão receber o cheque, eles tinham que esperar.
Porque eles têm que pagar as contas, eles têm crianças para alimentar e comida para pôr na mesa. E a gente sentou lá. Ninguém falou nada. Aí meu pai falou, ele fala assim: o dia não acabou ainda. Ele disse: fala para minha mãe, vai trabalhar como se tudo estivesse normal. Não é o meu problema, é o problema de Deus. E naquela tarde, eu não estou brincando, 5 minutos antes das 5 da tarde, a minha mãe estava levantando com a bolsinha para ir embora, quando a secretária do meu pai falou: eu acho que tem uma ligação para você, eu acho melhor você atender. Ela atendeu o telefone, eu não lembro se era um homem ou uma mulher, mas ela disse: irmã Suerga, você não me conhece, nós nunca nos apresentamos, eu nunca fui para Baton Rouge, mas 1 hora atrás o senhor falou comigo. E eu nunca dei tanto dinheiro assim na minha vida toda, mas eu já transferi e mandei um e-mail, e quando ele falou o valor, cobria toda a folha de pagamento e ainda tinha um dinheirinho de sobra. Oh, glória, glória! O que você está falando? Eu estou falando que Ele sempre vai dar mais do que você pede. Ele sempre vai te dar mais do que você precisa. Acredita em mim. Ele podia te dar mais, porque para Deus tudo é possível. Aleluia! E alguns de vocês estão com montanhas agora na sua frente que parecem impossíveis de atravessar. Existe uma canção que diz: alguns de vocês estão encontrando montanhas que você não pode atravessar. Mas fala mais assim: Deus é especialista em coisas impossíveis, e Ele pode fazer por você o que nenhum homem pode fazer. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deixa eu falar. Ai, tá acabando o tempo. Eu tenho tempo. Eu vou fazer você esperar. Não, brincadeira. Eu lembro, como Deus trabalha, olha. Ele está com o Senhor agora. Mas esse irmão, Schambach, R.W. Schambach, grande homem de Deus, ele viu muitos milagres. E aqui nessa plataforma eu escutei ele contar uma história, e eu vou desistir depois disso. E não quero nenhuma música fúnebre, por isso eu quero uma celebração hoje. A gente vai chacoalhar algumas coisas aqui. A gente vai levantar umas mãos santas, porque Deus é capaz. Deus é capaz. E ele estava viajando com o irmão Allen, esse irmão aqui, que pregou para nós no culto de Ano Novo. Foi ele que pregou no culto da noite. Eu sei que tem pessoas que estão falando: irmão Allen, estão torcendo seus narizes. Eu acredito que quando eu for para o céu, eu verei o irmão Allen. Eu não vou te dizer como e porque eu acredito, mas eu acredito. Muitos de vocês não sabem quem ele é, mas muitos milagres ocorreram com ele. Ele teve alguns problemas na sua vida, mas glória a Deus por justificação. E ele disse, eles estavam tirando a oferta, e essa moça veio até o altar. Ela tinha alguns dólares amassados. Ela foi pôr assim na oferta, porque ela não queria que ninguém visse. E o irmão Schambach, 2 metros de altura, quase 200 quilos, e ele encostou a mão dele assim na mão dela e falou: abra a mão. Agora você vai abrir essa mão. E ela abriu esses 2 dólares. Ela falou: por que você está envergonhada de dar esse dinheiro? Se é tudo que você tem, você tinha que estar louvando. E ela disse: mas irmão Schambach, é tudo que eu tenho. E ela disse: não só isso, eu acabei de comprar um carro usado umas semanas atrás, e ele está falhando, não está correndo. Ele anda por um quarteirão e para.
Irmão Chamboca olhou para ela e disse: como você chegou aqui hoje à noite, eu peguei um ônibus, eu não podia confiar no carro. E ele disse, ainda olhando para ela, falou: amanhã de manhã, pega o seu carro e leva para o melhor mecânico da cidade. Ela disse: eu não tenho dinheiro. Ele falou: não se preocupe. É isso que ele disse. Aquele carro estava patinando, eles olhando e estava patinando. Eles abriram o capô e estavam tentando descobrir. Eles falaram: olha, não sabemos qual é o problema aqui, mas sabemos que tem algo nesse motor que está bloqueando o fluxo de ar, e a gente vai ter que abrir o motor. E ela não tinha como voltar para casa e falar: bom, eu vou esperar. Eles tiraram o motor, começaram a desrosquear tudo, e tinha uma mangueira. Eles tiraram essa mangueira de lá, e ele falou: tem alguma coisa aqui dentro. E começou a chacoalhar assim, e um monte de nota de $100 começou a cair daquela mangueira. Eles todos ficaram olhando. O que aconteceu foi isso, olha. O que aconteceu foi isso. Tinham $10 mil. Ela voltou para a loja de carros e falou: quem me vendeu esse carro? Ah, eu não sei, porque eu estou tentando vender esse carro, mas ninguém queria comprar. Por quê? Porque ele pertencia ao maior mafioso aqui da cidade. E ele estava escondendo o dinheiro dele do imposto de renda, mas uma bala matou ele. E Deus levou aquela mulherzinha para aquele carro que ninguém queria comprar, e haviam $10 mil dentro daquele carro. Para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Levante-se agora. Come on down to this front. Agora, antes que você vá embora, e deixa eu fazer algo diferente nesse auditório, mas eu quero que você, na televisão, na rádio, na internet, não importa a impossibilidade que você está encontrando agora, financeira, física, emocional, doméstica e emocional, Deus é capaz. Sexta-feira eu tive um testemunho aqui na maratona. A moça disse: eu liguei 3 meses antes na maratona, eu fui diagnosticada com câncer. E ela deu uma oferta, pediu para orar. E o irmão Doni, você orou, você parou o que estava fazendo e você orou por mim. Eu fui para o médico para um check-up. Não tem mais câncer no meu corpo. Você está carregando um peso, uma carga que é como a rocha de Gibraltar. Mas nesta manhã a gente vai tirar esses pesos da sua vida, e nós vamos levantar as mãos santas. Você vê, quando a gente chacoalha, fala: diabo, quem você pensa que você é? Sai fora, sai daqui, dá um rolê, sai.
E quando você levanta as suas mãos santas e fala assim: Deus é capaz, Deus é capaz, Deus é capaz, Deus é capaz. Se eu estou doente, Ele é capaz de me curar. Se estou quebrado, Ele é meu provedor. Qualquer coisa que você precise, cante mais uma vez essa música. Vamos sair proclamando nesta manhã: para Deus, para Deus, para Deus, para Deus, tudo é possível. Aleluia! Vire e abrace alguém perto de você. Não deixe o diabo mentir para você mais.